Olá, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma palavra de vida e tem sido gratificante para mim, para os outros colegas pastores. A gente está aqui compartilhando uma porção da palavra breve com você. E hoje eu quero compartilhar mais uma palavra que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o verso 46 e 47, que é uma pequena porção do episódio entre Davi, que não era rei, era apenas um pastor de ovelhas, contra o gigante Golias, que era um grande guerreiro do exército filisteu, que naquele momento estava em guerra com o exército de Israel. E Davi, naquela ocasião, tinha um grande desafio, e que era exatamente esse: enfrentar o gigante, cujo nome era Golias. Então, enquanto o rei Saul, isso está nessa narrativa do capítulo 17, enquanto o rei Saul, que era o rei de Israel na ocasião, e todo o seu exército, lá no verso 29 diz que eles ficaram com medo por causa das afrontas que Golias fazia diariamente a Deus, o Deus de Israel, e também ao próprio exército e ao próprio rei de Israel. E diante daquilo, Davi não se conformou e ele se dispôs a enfrentar Golias. Mesmo com toda a desproporção, né? Golias era um guerreiro experimentado, né? Experiente nas guerras, certamente muitas mortes na sua conta. E Davi era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Ainda que Davi, como diz a Bíblia, ele já tinha enfrentado leões e ursos, né, que tentavam capturar as ovelhas do seu pai, mas o desafio naquele momento ali era ainda maior. Mas a grande questão era que Davi, ele sabia que nenhum desafio, principalmente aquele que ele estava prestes a enfrentar, nenhum desafio poderia ser maior do que o Deus a quem Davi servia, o Deus a quem Davi ele cria, ele depositava sua fé e esperança. Então, ele sabia que Golias não era maior que o Deus que ele servia. E confiando em Deus, e isso é muito importante quando nós enfrentamos os nossos desafios diários, confiar em Deus. E Davi, ele confiava em Deus. Isso fica muito claro no texto e depois você pode ler. Confiando em Deus, Davi lutou, e não apenas lutou, mas ele venceu aquele gigante. Eu vou ler rapidamente o que diz o verso 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi ele se encheu de confiança, a confiança que estava em Deus. Ele estava fortalecido pela confiança que ele tinha em Deus. E ele venceu aquele gigante. A Bíblia diz, no verso 48, sucedeu que disponde-se o Golias, o filisteu, a encontrar-se com Davi. Este Davi, ele se apressou, deixando as fileiras, ou seja, o exército, correu ao seu encontro, meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, levando aquele filisteu à queda e posteriormente à sua morte. Então, eu quero dizer que a maior arma de Davi naquele momento, naquela ocasião, não era pedra e não era funda, nem mesmo a habilidade que ele tinha com aquela arma, mas a maior arma de Davi naquele momento era a sua confiança em Deus. Ele confiou em Deus, ele colocou a sua esperança naquele momento de dificuldade, de grande desafio, e Deus o encorajou e o capacitou para vencer aquela batalha. Humanamente falando, extremamente difícil ou quase impossível, mas confiando em Deus, ele venceu aquele desafio, venceu aquele gigante. Então, o convite que eu quero fazer para você hoje é esse. Vamos confiar em Deus. Vamos depositar em Deus
a nossa esperança para que eu e você, a gente possa enfrentar os desafios dessa vida, tá bom? Então, que mais uma vez que Deus te abençoe. Até a próxima.